acredito que empatia, ver o outro como um ser tão forte, tão capaz quanto eu, é algo que eu tento sempre colocar em prática e acredito que isso que faz a diferença no atendimento com a constelação sistêmica. Olá, pessoal, aqui é o Otávio Fattori. Oi, pessoal, aqui é a Simone Hertal. Nós somos do portal conexãocura.com e hoje nós estamos aqui com o Gustavo Lima. Ele é facilitador da ferramenta Constelação Sistêmica dentro do portal Conexão Cura. E hoje nós vamos bater um papo aí com ele, para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dele, conhecer ele um pouquinho, e vai ser muito legal. Então, Gustavo, seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. A primeira pergunta é assim, Gustavo. Quais são os processos que as pessoas geralmente estão passando? O que elas estão sentindo? Quais são as experiências que elas estão, né, tendo quando elas chegam a te procurar? Quando elas chegam até ti, para Gustavo, eu quero fazer uma constelação contigo. O que geralmente tu vê, tu percebe que as pessoas estão experimentando, né? Primeiro, o que eu identifico? Que tem inicialmente uma falta de clareza, assim, é como se fosse uma cortina de fumaça na frente da pessoa, porque eu costumo fazer a pergunta: se o processo com a constelação sistêmica ela for um sucesso, vai dar tudo certo, você vai sair daqui alcançando um determinado objetivo que você busca para sua vida, o que vai ser? Geralmente as pessoas elas travam nessa pergunta, porque elas vêm muito com o que eu não quero, o que eu não quero, o que eu não quero. Elas não têm, geralmente a gente não consegue ter um foco naquilo que a gente quer. A gente sabe que a mente ela é bem tinhosa, né? A mente às vezes ela mente pra gente, por isso que o nome é mente. Então, às vezes a mente fica colocando essas cortinas de fumaça, né? Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo, eu não quero isso. Mas se eu tivesse algo que eu pudesse transformar, mudar na minha vida, o que seria? As pessoas, quando defrontadas, digamos assim, com essa pergunta, elas geralmente travam, não sabem. E a gente faz eu gosto de fazer na anamnese, antes de começar o atendimento, um processo para descobrir o que a pessoa vem realmente procurar, né? Fora desses véus da mente, o que realmente move a alma dela para uma transformação, porque eu acredito que a constelação, ela é, dentre tantas que tem aí, né? E o portal Conexão Cura está trazendo dezenas de formas de a gente se transformar e buscar evoluir. A constelação é uma dessas formas. Então, como é que eu gostaria de me transformar através da constelação? E quando a gente investiga isso mais a fundo, a gente geralmente chega a digamos, um sentimento, um processo que ele é primário, que é a tentativa de fugir de uma dor. Geralmente as pessoas sentem uma dor lá no fundo e elas tentam, a mente, né, tenta colocar uma cortina, tentar fazer com que a gente não acesse essa dor, proteger a gente, na verdade, dessa dor, né? Através de sentimentos que são ódio dos pais, raiva do marido, né? Sentimento de escassez, até um processo de vitimização, às vezes. Por quê? Porque quando eu aceito a realidade como ela foi, né, o que aconteceu, e a gente fala muito sobre isso, né, na constelação sistêmica, de aceitar o passado, e quando a gente fala em passado, a gente fala a nossa relação com os nossos pais, com os nossos antepassados, como foi, e dali tirar força para a gente construir algo positivo na nossa vida e contribuir para as outras pessoas. Às vezes as pessoas não conseguem fazer isso porque eu preciso passar por uma dor, às vezes, de olhar para minha mãe, olhar para o meu pai, olhar para os meus ancestrais e ver que talvez eles sofreram para que eu estivesse aqui. Que talvez a relação do homem-pai com a mulher-mãe, ela foi uma relação entre dois seres humanos e não com aquilo que a gente tem no nosso ideal de que seria, né, um casamento de margarina, coisa assim, uma relação de margarina, ou que eu fui o filho da propaganda de margarina. Então, as pessoas elas têm uma dor muito grande para poder dizer, né, foi do jeito que
foi da forma que foi. E a constelação, acredito que ela traz de uma forma muito bonita e muito sutil, pelo menos esse é o processo que eu vivenciei através da constelação, uma forma de eu atravessar essa dor e chegar no amor primordial que tem atrás dessa dor, né? E é algo muito bonito quando a gente consegue chegar nesse amor que está atrás de uma dor, de um sentimento de rejeição, um sentimento de falta, e desse amor a gente tirar força para ir para a vida, como a gente fala, uma frase que a gente usa muito na constelação, ir para a vida, e fazer tudo que a gente pode com a nossa vida, né? Servir as outras pessoas, porque eu acredito que o propósito maior de todo mundo aqui é servir, ajudar o próximo de alguma forma possível. Então eu acredito que o maior processo que as pessoas trazem, né, é, primeiro, essa falta de clareza, segundo, realmente essa dificuldade de olhar para algo que doeu no meu passado e eu dizer um sim para aquilo, né, para as relações que machucaram e dizer que foi assim, eu não posso mudar isso, mas que a partir disso talvez eu possa ter alguma força, eu possa me impulsionar para fazer algo de positivo na vida. Ah, que lindeza, cara, muito legal. Grata, linda explanação. Gustavo, então conta para nós um pouquinho a tua jornada de cura, a tua história pessoal, para que tu pudesse te sentir apto a estar nesse lugar de constelador sistêmico e como tu te sente como um apoio para outras pessoas nessa caminhada. Conta um pouquinho para nós. Sim. Quando a gente fala, né, eu, por exemplo, quando eu falo da minha caminhada, gosto bastante de trazer aquele exemplo, né? A gente só se cura, creio eu, ajudando os outros a se curarem. A gente só vai se ajudar ajudando os outros, né? Mais ou menos aquela coisa lá do arquétipo do Quiron, né? Do curador ferido e tal. Tem lá na mitologia. Mas até algumas pessoas, elas se surpreendem quando eu falo isso. E eu fui advogado. Eu passei 10 anos na advocacia empresarial. Eu passei 10 anos trabalhando com números, com processos e não com pessoas. E eu também tive um processo de depressão, de ansiedade, de compulsão alimentar. Hoje eu sou um cara magrinho, né? Vocês veem, eu sou um cara bem magrinho. Mas eu cheguei a pesar 90 quilos, né? Eu fui um cara com uma vida bem desequilibrada em todas as áreas. Casamento não estava legal, trabalho não estava legal. E eu fui buscando, então, através das terapias integrativas, primeiro com Reiki, depois com barra de Access, várias formas de eu conseguir me descobrir. Eu cheguei na constelação familiar. Eu cheguei na constelação familiar num grupo de constelação familiar ou constelação sistêmica como cliente. E eu vi ali na época, né, a gente fazia mais presencial do que a gente tem hoje. Então, eu vi alguém representando o Gustavo, alguém representando a dor do Gustavo. E essa dificuldade que eu disse ali no início, né, de a gente olhar para a nossa dor, era aquilo que eu tinha, o que eu sentia. E quando eu vi, através de uma representação, como que realmente a minha alma estava se sentindo, como que era a relação da minha alma com essa alma da minha família, me caiu uma ficha, eu disse, eu preciso mudar a minha postura interna. E aí foi o trabalho de autoconhecimento. E eu me apaixonei tanto pela constelação familiar que eu fui fazer um curso de formação. Fiz em 2018 a minha primeira formação em constelação familiar. E a partir dali eu tive a certeza, é com isso que eu preciso trabalhar. E eu acho bacana destacar isso, né? Porque na constelação sistêmica, na constelação familiar, a gente trabalha com as ordens do amor, ou as leis sistêmicas trazidas pelo Bert Hellinger, que é esse cara aqui atrás, que está no livro, né? Que ele descobriu que a vida é regida por 3 ordens, 3 leis: hierarquia, pertencimento, equilíbrio, dar e receber. E eu, como advogado, também trabalhava com leis. Só que eu trabalhava com as leis legisladas, né? As leis dos homens, e não as leis da vida, as leis dos relacionamentos. Então a única coisa que eu fiz foi pular de lei dos homens para as leis da vida, né? E trabalhar com elas. Então eu costumo dizer que eu estava mais ou menos no caminho certo. Veio a constelação e me colocou no caminho realmente da minha alma. E depois daí
Eu fiz outros cursos de formação, fiz especializações em constelação sistêmica, fiz curso de Reiki que eu já tinha feito, né? De coaching, de PNL, para agregar a constelação familiar. Então, realmente, o meu carro-chefe hoje, né? Porque eu trabalho com constelação familiar. Porque é isso que ajudou a transformar a minha vida, e eu acredito que isso vai transformar outras vezes. Então, se alguém pergunta, né, Gustavo, por que tu acha que a constelação dá certo? Por que tu acha que trabalhar contigo vale a pena na constelação? Porque eu sou exemplo vivo de que a constelação conseguiu transformar a minha vida através de uma nova postura que eu vi vivendo esse processo. E eu acredito que outras pessoas também que têm disponibilidade, que têm essa coragem de viver esse processo, vão também conseguir transformar a sua vida e caminhar em direção daquilo que elas querem ser, daquilo que elas podem ser o máximo, né, na sua vida. Acho que é por aí. Que legal, Gustavo. Bacana a tua história. Deixa eu te perguntar, cara, assim, o que geralmente tu ouve de feedback, assim, das pessoas que fazem constelação contigo? O que elas te dão de feedback? Como é que é o trabalho do Gustavo? O que as pessoas dizem sobre o atendimento do Gustavo? E como é que tu percebe que acontece essa conexão entre tu e essas pessoas que são atendidas por ti? Eu acredito que é muito importante no atendimento de todo tipo de terapia empatia. E empatia é se colocar no lugar do outro, conseguir se conectar com a dor, o sentimento de dificuldade do outro, e da mesma forma que eu me conecto com a dificuldade, com a dor do outro, eu olhar para ele também como um ser humano tão capaz quanto eu, porque como eu acabei de dizer agora há pouco, né? Se eu, um cara tão comum quanto qualquer outro, fui capaz de olhar para essa dor que estava dentro de mim e superar ela, a outra pessoa que está ali, ela também vai conseguir. Então, o que geralmente as pessoas falam, né, o que eu recebo de feedback do trabalho, é alguma coisa mais ou menos assim, olha, a partir desse processo que eu tive, que eu participei, né, que eu realmente me coloquei contigo, eu vi a minha força, eu vi que eu sou capaz de olhar para uma dor, que eu sou capaz de olhar para um sentimento que estava negativo, passar por ele e tomar conta, realmente tomar posse de um amor, de uma força que estava adormecida ou que estava escondida, né, nesses véus que a mente traz ou nos traumas que a gente vai vivendo, que são coisas que todos nós temos. Então, o que eu mais recebo assim, de feedback e é a parte que a gente mais se alegra com o trabalho é exatamente isso. Olha, eu descobri a minha força através do trabalho da constelação familiar. E aí a gente vai ter vários casos, né, no concreto, digamos assim, no caso concreto. Um dos casos que mais me chamou a atenção, e eu conto ele num livro que eu escrevi, que é esse livro que está aqui em cima de mim, né, Constelação Familiar, Cases e Abordagens no Atendimento. Foi uma cliente que ela tinha endometriose, ela estava com aquela sentença dos médicos, você não vai engravidar. E ela veio e disse, né, com toda a humildade, Gustavo, a última oportunidade que eu tenho para ser mãe é aqui na constelação. Se aqui não der certo, não dá mais. E a gente fez a constelação, a gente viu que a dificuldade de ser mãe que ela tinha, que foi para o plano físico, né, na questão da doença, da endometriose, era um julgamento, era uma dificuldade com a própria mãe, que por sua vez tinha uma dificuldade, um julgamento, uma dor em relação à mãe dela. Então a gente conseguiu colocar isso na constelação, equilibrar esses relacionamentos, e cerca de uns 8 meses depois, ela mandou uma mensagem dizendo que estava grávida, né? Ou seja, não foi a constelação que ajudou ela a engravidar, digamos assim. Ela viu que ela tinha que ver, ela tomou a força que ela precisava, que veio da mãe, que era uma força que ela não estava conseguindo tomar, como a gente diz, né? Tomar a força dos antepassados, porque ela tinha uma dor bloqueando aquela relação, aquela força da mãe, né? aquela como é que eu vou poder usar a palavra? Aquele arquétipo, digamos assim, da mãe,
a feminilidade que traz a vida. Ela não estava conseguindo se conectar ali. Através da constelação, com um movimento realmente de reconciliação de alma, ela conseguiu colocar essa energia materna, essa energia feminina dentro dela e se permitiu ser mãe. Então, é um processo muito bacana, muito bonito. E esse foi um dos feedbacks mais bacanas que eu recebi. Fora outros, de me reconciliar com meu pai, fazia anos que eu não via com ele, que eu não falava com ele, ou me reconciliei com a minha mãe. Meu filho mudou comigo, porque agora eu tomei essa força de mãe, agora eu posso ser a mãe dele realmente, não me apoiar nele, e por aí vai. Então, acredito que empatia, ver o outro como um ser tão forte, tão capaz quanto eu, é algo que eu tento sempre colocar em prática, e acredito que isso que faz a diferença no atendimento com a constelação sistêmica. Maravilha, maravilha, lindo relato. Aí conta para nós, então, o que te motivou a dizer um sim e estar conosco nesse portal de conexão e curas. Conta um pouquinho. Foi, acredito eu, que acho que é um sonho de todo terapeuta, né? Conseguir criar uma conexão realmente com o maior número de pessoas possíveis, para a gente levar autodesenvolvimento, para a gente levar cura, né? E cura, seja cura de uma doença física, seja de uma dor emocional, de algo energético, algo espiritual, não sei, conforme cada um acreditar, né? E o que me chamou muito foi essa conexão de propósito, porque eu acredito também, né? Quando a gente evolui um pouco, a gente quer ajudar os outros a evoluir. Quando a gente se cura um pouco, a gente quer ajudar os outros. E eu tenho já boas referências, né, sobre o trabalho de vocês em outros projetos, então isso me motivou muito, né? Saber que quem está por trás, quem está tocando, quem está reunindo todos esses terapeutas que têm várias ferramentas maravilhosas são pessoas que têm realmente um propósito, que têm um servir muito forte e que querem levar, né, essa cura para mais e mais pessoas. Então é um chamado mesmo, né, de pessoas que querem ajudar outras pessoas. Eu acredito que foi isso, de coração, acho que foi isso que me conectou. Não é só mais, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um projeto aqui. É algo que tem uma força que leva adiante. Então eu pelo menos senti no convite, né, essa força, que é uma força que realmente leva adiante, uma força de um impulso maior para participar do Conexão Cura. Eu estou muito feliz por participar do projeto. A felicidade é nossa também. Legal. Gente, então vocês podem acessar ali o portal conexãocura.com e ir lá nos facilitadores, né, encontrar o perfil do Gustavo, pode filtrar pela ferramenta, né, constelação sistêmica, entrar lá no perfil do Gustavo, agenda uma sessão com ele, certamente vai ser um momento muito importante aí na sua vida de transformação. E, Gustavo, gratidão aí pelo teu tempo, pelas suas palavras. Muito obrigado aí e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de fazer parte desse grande time de terapeutas, de ajudantes para a vida, né? Dentro da constelação sistêmica, a gente gosta de dizer que somos ajudantes para a vida. E eu fico muito, muito feliz de fazer parte desse grande time. Muito obrigado e sucesso para todos nós. Maravilha.